pessoal, eu sou Thaís Fernandes, sou atriz e figurinista e produtora de moda. Eu tenho formação em artes dramáticas desde 2015 e formação como produtora de moda com foco em figurino para teatro desde 2018. E hoje eu vou dividir aqui com vocês um método de organização para a gente chegar no resultado final de um figurino para teatro. Essa videoaula vai ser dividida em 2 módulos, o primeiro de caráter teórico, com 2 etapas, e o segundo de caráter prático, com mais 2 etapas. Eu vou deixar aqui para vocês também um material didático disponível para vocês baixarem, para acompanhar durante o vídeo ou para consultar posteriormente. No final de cada etapa vai ter sempre um resumo para a gente fixar bem as informações. Então vamos lá? O nosso primeiro eixo é o eixo de pesquisa e é uma etapa abrangente, investigativa, é a etapa mais livre, então é onde a gente vai reunir todas as referências, impressões e tudo mais. O melhor jeito de começar é se voltando para o texto com um olhar investigativo. Talvez o próprio texto já te dê indicações de peças-chave para determinados personagens, de um figurino essencial, ou se na fala de alguns personagens já tem indicações de figurino, na rubrica ou algo assim. Então, o melhor jeito de começar é investigando o texto para ter esse pontapé inicial para as pesquisas, para a gente começar aí a criar o universo da peça. Então, agora a gente vai entender de forma mais prática e objetiva o que é realizado nessa primeira etapa. Então, de maneira objetiva, esse eixo da pesquisa é a parte do processo que consiste em reunir todo e qualquer material referente ao universo que será trabalhado, ao universo do texto, à escolha estética que vai ser usada para construir a peça. É nesta etapa que é preciso recolher o máximo de informações, imagens, impressões e referências pessoais. A sua bagagem pessoal é muito importante, pode compor e muito nessa etapa da pesquisa, além de textos, cores, texturas e um grande leque de referências que você pode buscar. A etapa da pesquisa é a mais abrangente de todo esse método de criação. É ela quem nos dará o norte para a criação final. Então, resumindo, para a gente gravar bem, na etapa da pesquisa, a gente vai definir cartela de cores, definir os tipos de vestimenta, tipos de tecido, tema norteador da produção. Vamos buscar inspirações em fotos, quadros, texturas, a sua bagagem pessoal e entender as necessidades do espetáculo. É nesse momento, a partir dos materiais reunidos na pesquisa, que a gente cria a concepção do figurino do espetáculo. É nessa etapa que a gente cria um documento, um referencial muito importante, que eu chamo de projeto de figurino. A partir do mote da peça, são selecionadas as referências mais pontuais, a partir de uma escolha estética feita pela direção, uma conversa também com iluminadores, cenário, tudo acaba dialogando entre si. Então, é nessa etapa, nesse eixo, que a gente define croquis, ou se você não tiver uma aptidão para desenho, que é o meu caso, eu seleciono imagens de referências que vão me nortear para eu saber que tipo de peça eu quero. A gente escolhe uma paleta de cores, escolhe que tipo de materiais a gente vai usar, estrutura e quantidade das peças, relação dos atores com os personagens. Às vezes os atores que vão fazer já dão indicações para a gente de coisas que eles gostariam de ter no figurino, ou de coisas que são importantes para a construção dos personagens, o número de peças que a gente vai usar, calçados, se vai ter o uso de calçados ou não, e adereços.
é nessa etapa que a gente transforma a pesquisa em vestimenta. Então, depois de tudo isso que a gente viu dentro da etapa de concepção, a gente vai voltar o olhar agora para o projeto de figurino. Então, a seguir, eu vou explicar de maneira mais detalhada para vocês. Esse projeto modelo de figurino é um exemplo simples, mas super funcional, só para a gente entender como organizar toda a informação da pesquisa, né? O que a gente vai escolher, o que de fato vai entrar para o nosso projeto e entender separadinho, personagem por personagem, identificar o número de peças, onde a gente vai conseguir determinadas peças. Então, entender a importância desse documento, né? Reunindo todas as informações num único lugar. Então, vamos lá conhecer esse modelo de projeto de figurino. Eu criei aqui um projeto de figurino bem simples, só para que vocês consigam ter ideia de como é, ou um jeito inicial de como fazer. É óbvio que conforme o tempo for passando, você vai achando a sua maneira, o seu jeito, quais informações você acha mais importante conter no projeto de figurino, porque esse é um documento que você vai recorrer a ele durante todo esse processo. Então, conforme você for criando, você vai entendendo quais informações são de fato importantes para você ter nesse documento. Então, eu coloquei aqui, eu inventei assim, vamos imaginar que a gente está produzindo o figurino de uma peça, então pensei numa peça aqui fictícia, que não existe, só para a gente ter mesmo a ideia real de como é o projeto de figurino. E aí a primeira página que se apresenta é a página com as informações centrais. Então, o número de personagens, a composição, esse figurino é composto por quê? Então, nesse nosso exemplo, é composto por peça base e adereços. Está sinalizado que não haverá uso de calçados. Está sinalizado que haverá uma troca de figurino durante a peça. Aí a gente tem a quantidade total de peças de roupas que vão ser utilizadas e o número total de adereços. E a origem das peças, isso é muito importante a gente ter para saber onde a gente vai conseguir, ou onde já conseguimos, as peças que a gente vai utilizar na construção desse figurino. A segunda parte vem outra coisa que eu acho muito importante, que é a definição da escala de cores que a gente vai ter. Que cor vai ter esse figurino? Ou quais cores? Nesse exemplo aqui, eu brinquei assim com 3 eixos de cores que vão se completando. Então, a gente tem esse primeiro eixo com tons mais fortes, vermelho, lilás e roxo. Tem esse segundo em 3 tons de azul. E aqui a gente tem uma escala de cinza até o preto. Pensando nesses personagens desse nosso projeto de figurino, são essas cores que eles vão carregar. Aqui, nesse nosso exemplo, tá bem simples, bem ilustrativo. É mais para que vocês consigam ter a dimensão. Aqui, essa parte das imagens de referência, você pode tanto colocar imagens de referência das peças, das roupas mesmo que você vai usar, como imagens como essa, que te dão ideia desse universo, desse cenário. Então, eu pensei em coisas como cidades. Então, aqui a gente pode imaginar várias imagens de prédios, ruas, construção. Aí a gente tem também aqui imagem da lua, elementos da natureza, as flores. Então pensa assim: eu quero fazer o meu figurino com base em flores. Então, quanto mais imagem de flor você conseguir reunir, você conseguir colocar aqui no projeto, mais vai te auxiliar para transformar essa sua ideia numa roupa, num figurino assertivo para a peça em si.
Então, aqui agora a gente começa a brincar com esses personagens. Aí eu selecionei aqui coisas que eu acho importante ter em cada página do personagem. As palavras norteadoras. Então, esse personagem 1 dessa nossa peça aqui, desse modelo de projeto, é cidade, concreto, rigidez. A roupa base dele é um macacão preto. O adereço, uma gravata cinza. E a peça-chave, a peça de identificação desse personagem, é um colete estruturado. Aqui eu apresento de novo a cartela de cores que esse personagem vai usar e aqui imagens de referência das peças, né? Aqui está desenhado um desenho, uma figura, mas você pode ou desenhar um croquis detalhado ou procurar imagens de referência de fotos reais para exemplificar que tipo de peças você vai usar nesse personagem. Nessa página, a gente tem as informações sobre o personagem 2. Então, de novo, as palavras norteadoras, né? Então, esse personagem já traz coisas de elementos da natureza, fluidez e real. É um personagem que não está ligado à realidade. Então, a gente poderia ou usar mais nesse figurino, não se fiar tanto em roupas ou adereços que lembrem coisas reais. Então, aqui de novo a gente repete a escala de cores. Então, com esse personagem vai ficar aquela escala de tons azuis e os dois vestidos, a roupa base e o outro vestido, que é a peça-chave desse personagem, além do adereço como arco de cabelo. E o nosso terceiro personagem, de novo repetindo a escala de cores, essa escala de cores é uma escala mais abrangente, né? As duas primeiras traziam assim a mesma cor num tom que começa mais claro e termina mais escuro. Já esse último personagem, ele tem uma escala de cores que são independentes. Então você tem o vermelho, o lilás e o roxo. Aqui as peças base, a peça-chave e os adereços que esse personagem vai utilizar. Agora que a gente encerrou o primeiro módulo, vamos dar início ao segundo com as duas etapas práticas. Nessa etapa de produção, antes de qualquer coisa, antes de começar a busca pelas peças, é muito importante você ter a medida dos seus atores. Ter a medida ajuda muito a gente a encontrar uma peça de maneira mais assertiva, ou se for preciso enviar modelos para a costureira, você ter as medidas básicas dos seus atores já te auxilia demais. Então eu vou deixar aqui para vocês uma tabela de medidas e dicas de como tirar medidas de partes básicas mais essenciais para você conseguir as peças de maneira mais eficiente e até mais rápido. Aqui eu apresento para vocês a tabela de medidas. Essa primeira tabela é a tabela de medidas padrão para roupas femininas no Brasil. Então, entende-se que toda roupa deveria seguir este padrão. Você tendo essa medida, você tendo essa noção, fica muito mais fácil você conseguir encontrar peças de maneira assertiva. E a tabela de baixo é a tabela de numeração masculina, sempre pensando em você ter uma base para que, se precisar fazer algum tipo de reparo na peça, seja um detalhe ou outro. E aqui eu vou deixar para vocês dicas de como tirar medidas básicas, que são informações importantes para vocês terem. Eu vou deixar também essas dicas junto com o material didático que vai ficar disponível para vocês baixarem. Uma medida muito importante de se ter, que não é necessariamente uma medida de uma parte específica do corpo,
mas é a medida de manga de blusa ou de camisa, tanto para homens quanto para mulheres. É legal você ter essa medida porque você consegue imaginar exatamente que tipo de manga você quer. Esse personagem eu acho que precisa ter uma blusa de manga comprida. Então você já vai ter a medida do seu ator, da sua atriz. Então fica muito mais fácil de produzir ou procurar essa peça exatamente do jeito que você quer, do jeito que você imagina. Então, agora nessa etapa de produção, é uma das etapas mais importantes, porque é o momento de transformar a pesquisa nas roupas. Então, é uma etapa super mão na massa, que a gente vai começar a levantar esse universo, vai sair do campo teórico e ir realmente atrás dessas peças para começar a dar corpo para esse nosso projeto de figurino. Então, eu vou explicar detalhadamente tudo que tem nessa etapa de produção. Então, esse eixo, ele se baseia em 3 pontos fundamentais, que é definir se as peças serão fabricadas, costuradas ou garimpadas, definir se isso vai ser acervo seu pessoal ou acervos comerciais ou acervo do próprio elenco, tirar as medidas do elenco para você ter essa informação e depois, durante o processo de ensaio, quando você pode fazer determinados testes de figurino, identificar possíveis reparos necessários para que esse figurino se adapte melhor ao espetáculo. Tem uma coisa muito legal nessa etapa de produção, que é a gente começar a brincar com os materiais que a gente pode ter selecionado durante a etapa de pesquisa. Às vezes a gente acha uma peça exatamente do jeito que a gente queria, o formato, textura, tecido, mas não da cor. Então a gente pode começar a testar tingimento dessa peça ou fazer aplicações de adereço para alcançar aquela peça que a gente imaginou. Então tem vários truquezinhos, é sempre bom a gente estar com um olhar atento em quais modificações a gente pode fazer para conseguir aquela peça original que a gente pensou lá na pesquisa. Então, para a gente resumir e fixar bem o que fica nesse eixo, nessa etapa, que é a etapa de produção, é materializar a concepção. É neste momento que a gente faz toda a busca por tecidos, peças de roupa, aviamentos, linha, bordado, tinta, tudo. Todo o material para transformar a ideia em roupa, figurino, peça, adereço, tudo que a gente precisa. Chegamos no nosso último eixo, a última etapa, que eu gosto de chamar de realização, que é a entrega do figurino para os atores. Então, 2 dicas. A primeira é se atentar ao cronograma para você conseguir entregar o figurino com um tempo ainda para a estreia, para que durante os ensaios você possa acompanhar esse figurino para ver se ele dialoga com luz, com cenário, dentro da estética da peça, para ver se atrapalha a mobilidade dos atores. E aí, se for preciso fazer algum reparo, você tem tempo hábil para realizar essa mudança. A outra dica, que é na verdade uma coisa que eu gosto de fazer, é entregar o figurino com o nome do ator, com o nome da personagem, etiquetado, uma maneira organizada de você fazer essa entrega, tanto para você ter o controle, tanto para o ator também fazer parte dessa organização, conseguir guardar o figurino dele de maneira etiquetada, organizada durante o período de ensaio até a estreia. Então, agora a gente vai ver de maneira resumida tudo que acontece nessa etapa. E por fim, a gente tem o último eixo, que é a realização, que nada mais é do que a entrega dos figurinos ao elenco. É a etapa final. É nesse momento que é possível perceber o figurino nos atores, perceber se as ideias que você teve deu certo ou se alguma coisa precisa de mudança. Às vezes a gente precisa mudar um figurino inteiro e aí é importante lembrar que a gente precisa voltar para a primeira etapa, que é a etapa de pesquisa, para ver se algumas das nossas referências
cabe nesse novo figurino, recorrer de novo ao nosso projeto de figurino para ver se alguma ideia que está lá, alguma imagem de referência pode nos auxiliar, caso seja preciso mudar tudo ou fazer pequenas mudanças sem que a gente fuja à temática, tanto da peça quanto desse ideal estético que a gente criou para esse figurino. Então é isso, chegamos ao fim desse método, dessa linha de organização. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês. É um método de organização, eu desenvolvi ele para teatro, que é o figurino com o qual eu trabalho, mas eu acredito que ele se adapte a qualquer linguagem, porque na verdade são só 4 etapas que você precisa seguir para não se perder, para manter ali uma linha, para ter um resultado final que condiz com o universo da peça, no caso. Então, queria lembrar que eu vou deixar disponível um material didático para vocês baixarem. Nesse material vai ter a tabela de medidas com as dicas para tirar as medidas básicas e também o modelo de projeto de figurino básico para vocês seguirem, consultar posteriormente. Então é isso, obrigada e até a próxima!